Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o governo JK, período que marca o final da década de 50 no Brasil e é considerado o período dos anos dourados. Esse termo ele é empregado por conta de vários eventos que vão marcar o governo de Juscelino. A primeira grande marca do governo de Juscelino Kubitschek é a estabilidade política. Num período entre 45 e 64, ou seja, no período entre ditaduras, o governo JK é um raro exemplo de estabilidade política. O governo de Dutra foi um governo extremamente complicado, sucedido pelo governo de Getúlio Vargas, que acaba se suicidando. Posteriormente, Juscelino, que tem um governo relativamente tranquilo. Logo após, nós temos o governo de Jânio, que dura 7 meses apenas e acaba com a renúncia do presidente. E, na sequência, João Goulart, que é afastado do poder depois de um golpe militar em 64. Então, a estabilidade política é uma situação rara nesse período entre ditaduras. E é construída pelo Juscelino graças a uma série de alianças que o presidente vai construir com segmentos de oposição, minimizando, então, as rivalidades políticas e criando uma certa estabilidade para o seu governo. Inclusive alianças feitas com os próprios segmentos militares, que não estavam muito de acordo com a sua posse, depois da eleição. Além disso, outro elemento que contribui para a estabilidade política do governo Juscelino é o crescimento econômico. O governo JK vai conseguir promover um crescimento acelerado da economia brasileira a partir de um plano de ação chamado Plano de Metas. O plano de metas era baseado na ideia do tripé econômico, onde haveria um investimento de três tipos de capitais. O capital estatal ficaria com o setor de infraestrutura e base, o capital privado internacional, que seria responsável pelos investimentos no setor de bens de consumo duráveis, e o privado nacional, que ficaria com o segmento de bens de consumo não duráveis. Um grande exemplo dessa interação dos três capitais é a questão ligada à indústria automobilística. O governo estimula a entrada das montadoras com a abertura de rodovias, as empresas internacionais entram no Brasil e o setor de autopeças, peças para reposição, ficam ligados ao capital privado nacional. O plano de metas vai conseguir fazer o Brasil crescer e é um marco no processo de industrialização brasileira. Isso gera um certo clima de euforia, principalmente nos centros urbanos brasileiros, junto à classe média, que passa a ter acesso aos bens de consumo e numa escala um pouco maior. Outro ponto que vai contribuir para a euforia nacional e com essa ideia dos anos dourados é a conquista do primeiro campeonato de futebol. O Brasil é campeão da Copa do Mundo de 58, depois do fracasso no Maracanã em 50 e ter saído nas quartas de final na Copa de 54. Finalmente o Brasil é campeão e se projeta no mundo como uma potência do futebol. O futebol que vinha sendo estimulado como esporte nacional desde a década de 30, com o primeiro governo de Getúlio Vargas. Finalmente o Brasil ganha a Copa do Mundo e se torna um campeão mundial. Outro elemento de projeção nacional importante e de orgulho para o Brasil foi a Bossa Nova. A Bossa Nova, que foi um ritmo genuinamente brasileiro, que conquistou o mundo também nesse mesmo período. Era o Brasil crescendo e se projetando internacionalmente. Os anos dourados, certo? Pessoal, é isso. Até a próxima. Obrigado.